Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre a recuperação fiscal do Estado. Este conjunto de processos, métodos e ações fundamentais para o futuro do Rio Grande do Sul. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é advogado, pós-graduado em Direito Tributário, Previdenciário, Processo do Trabalho, Administrativo, Direito Público. Bem-vindo ao programa, advogado João Garzoni. Primeiro, obrigado pelo convite, grato pela oportunidade e vamos lá, né? Vamos conversar sobre esses teminhas leves aí que vocês estão propondo. Né? Tentar ser o mais didático possível, mas vamos embora. Bem, Garzoni, quero começar perguntando, né, o que é a dívida do Rio Grande do Sul, né? Porque eu só vejo que se paga, faz 10 anos que nós estamos pagando, 20 anos que nós estamos pagando, e a história não termina nunca. O que é essa dívida aí? Cara, eu vou tentar simplificar, tá? Essa dívida, ela completa 2024, 27 anos, tá? A dívida do Estado do Rio Grande do Sul... Só cresce. Vamos imaginar assim, ó, tá? Fazer uma analogia com compra de crediário, tá? Tu vai e compra um celular por R$1.000. Tu paga R$4.000 pelo celular e ainda deve R$9.000 pelo mesmo celular. Então, o problema da dívida, se a gente fosse comparar para o ouvinte entender, seria mais ou menos isso, tá? Eu vou tentar explicar o mecanismo histórico da dívida e tentar explicar como é que ela surgiu, tá? Primeiro, a dívida do Rio Grande do Sul, ela é digamos assim, um complexo de dívidas que aconteciam até o ano de 1997, tá? Ela comporta dívidas de parte de estatais, tipo a CE, antiga CRT. Não sei se vocês lembram, a gente teve um banco né, chamado Meridional. Sério, né, Meridional tá incluído? Tá incluído. Meu A gente tinha passivos da Caixa Estadual. Não sei se o pessoal bem. lembra, o pessoal com menos de 30 não vai lembrar disso, né, cara? Mas essas estatais, esse conjunto de estatais, esse conjunto de gestões que aconteceram na virada entre o Real, né, e o Cruzeiro Real, lá nos anos 90, quando eles tiraram uma série de passivos que eram sendo mascarados pela inflação, vamos dizer assim. E uma das questões que surgiram logo nos anos 90 para a estabilização da economia é que os estados não poderiam emitir mais títulos. Tá? Então, o que acontecia? O governo dos estados, né, tanto o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, eles eram os estados mais ricos e eles financiavam as próprias dívidas, muitas vezes para cobrir seus próprios passivos e os passivos das estatais. Tá? Nesse contexto, quando houve a virada de chave do Plano Real, lá em 94, né, uma das questões que surgiu é fazer a equalização dessas dívidas. Tá? Porque era um fator de estabilidade. Tá? O governo federal ele entendia que precisava abrir o setor privado, a área de telecomunicações, a área de energia, né, a área de bancos, etc, etc. E uma dessas questões que surgiu era que, precisamos tornar essas empresas aptas para serem vendidas. E aí parte desse passivo do Rio Grande do Sul é gerado para tornar saudável essas empresas que logo na sequência foram privatizadas, entendeu? Claro. Injetaram dinheiro, então. Na verdade, ela foi vendido o ativo. Tá. O passivo foi assumido pelo Estado, que foi financiado, né, pelo governo federal através desse empréstimo em 1997 no governo Fernando Henrique, que é o contrato, agora de cabeça não me lembro o nome, tá? Fizeram um contrato na qual o Rio Grande do Sul passava toda essa dívida para a União e essa dívida ela seria paga, tá, pela União à vista para poder poder sanear a CRT, poder sanear o Meridional, poder sanear o Caixa Estadual, a parte da CE foi privatizada naquela época, né? Isso foi no governo Antônio Brito. Então,
o passivo, parte do passivo surge disso também. E também resgate de títulos do Rio Grande do Sul. Tá? Então, esses 9,8 bilhões, eles foram, digamos assim, uma espécie de inovação em função de que a União pagou essas dívidas. Entendeu? O que a União fez? Ela captou recursos externos, na época, certo? 9,8 bilhões, 10 bilhões, vamos arredondar, hoje seria equivalente a 50 bilhões. Tá? Era muito dinheiro, continua sendo muita grana. Sim. Tá? Para vocês terem ideia, hoje, 50 bi talvez chegue a ser a receita de arrecadação do Estado. Tá? Até o mês passado era 4,6, 4,7, agora não me lembro de cabeça. Então seria mais ou menos um ano de arrecadação. Para tu ver o volume de dívida que existia na época, né? Para manter essas empresas e os passivos, etc, etc, etc. Então, se fez o que? A consolidação disso através desse empréstimo e o comprometimento do Estado do Rio Grande do Sul em pagar esse empréstimo em parcelas correspondentes a um percentual da receita corrente líquida. Tá? O que é a receita corrente líquida? São as arrecadações e receitas do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. No caso do Rio Grande do Sul, teve 2 momentos e 2 percentuais. O primeiro percentual foi de 11% da receita corrente líquida. Tá? E aí, num segundo momento, esse plano espécie de plano de recuperação das contas dos estados, ele tinha um nome pomposo, no passado chamava PROER. Tá? Ele fazia parte do PROER, que é o Plano de Recuperação do Sistema Financeiro, entendeu? Do Brasil, porque, não sei se vocês lembram, nós estamos falando dos anos 90. Né? 95 quebrou o Banco Econômico, depois quebrou o Bamerindos, houve uma série de quebradeiras de bancos, porque na virada do Plano Real, né, como tu teve a estabilidade econômica, a inflação ela mascarava muito os passivos. Né? E num ambiente de estabilidade econômica, você mostrou que esses passivos eram jogados sempre para o exercício corrente. Então, quando tu fez o primeiro fechamento, né, de contas, poucos bancos tinham, de fato, lucro. Né? Uma matemática, vamos dizer assim. Então, naquele momento, se viu a necessidade do governo criar uma unidade do Sistema Monetário Nacional e, a partir daí, teria que passar por um processo de reconstrução do sistema financeiro, comprando parte dos bancos estatais, privatizando-os. Né? O BESC, Santa Catarina, foi privatizado, não sei se é o Banco de São Paulo, então, Banespa. Deixa eu recapitular uma coisa. Então, quando teve a privatização, normalmente, né, a empresa que compra herda. O passivo herda tudo. Herda tudo. Então, não herdaram. Quem não. se comprometeu a pagar seria a União. A União. E aí o Rio Grande do Sul pagaria em parcelas e amortizando aos exatamente, poucos. É isso? Exatamente. Tá. E a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Por que isso aconteceu? Tá? O Brasil, até aquele momento, ele não tinha um histórico de processo de privatização. Sim. Então, quando tu compra uma empresa, o que tu faz? Né, uma empresa privada? Tu faz uma auditoria para checar se os ativos são bons e tem o valor que, né, que de fato o vendedor diz que tem. No caso de uma empresa pública, tu não tem como fazer isso com 100% de precisão. Tu torna um negócio muito arriscado se tu fizer uma auditoria 100% né, que vai demonstrar um número. Né, porque tu tem a estatal, ela tem, além do componente empresarial, ela tem um componente social. Né? Uma empresa estatal ela tem função social. Tu pega, por exemplo, uma CE, uma Corsã, né, que agora está privatizada, ela tem uma função social. Ou seja, ela tem parte dela, do lucro dela, subsidia a própria atividade. Então, tu não tem como calcular o preço. Então, na época, se achou melhor os governos assumirem esses passivos para tornar atrativo o produto final, que era estatal. Entendeu? Então, essa era uma das razões pela qual os governos assumiam os passivos. Né? Porque as empresas tinham capacidade de calcular custo e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, poder planejar a atividade empresarial com investimento. Né? Isso tu consegue perceber, por exemplo, quando a CRT é privatizada, né, para Brasil Telecom, e começa um processo rápido das pessoas de acesso ao telefone celular, linhas, etc, etc. Parte disso foi possível
porque as empresas não tiveram que arcar com esses passivos, né? Então tu tem uma dualidade aí que... Sim, a contrapartida, exato. Foi essa. Mas, ao mesmo tempo, né, o Estado do Rio Grande do Sul, quando a União assume esse passivo, ele pega o preço cheio pela venda da empresa. Ele pegou Entendeu? o passivo e o ativo. Então, entendeu? Então, a União ficou com os passivos, tá. né, entregou aquela grana para poder sanear, né? Então, quando tu compra uma empresa com 1 milhão de dívida, ela vale 2 milhões, né? Ela tem um preço, 1 milhão. Agora, se ela tem 0 dívida e vale 2 milhões, ela vai valer. Então, foi mais ou menos esse o mecanismo. Então, isso propiciou que o Estado do Rio Grande do Sul também recebesse os ativos correspondentes ao valor das empresas sem os seus passivos. É mais ou menos essa lógica meio maluca. Tá? Um alien jurídico. Um alien jurídico-econômico maluco, tá? Então, a dívida do Estado, ela se constitui desta forma, tá? Claro, eu estou simplificando, tem minúcias, né? Mas para o ouvinte entender. Perfeito. Buenas. 11% da receita corrente líquida é o valor da parcela, tá? Essa parcela ela foi editada no governo Olívio porque havia um compromisso que, na sequência, o Banrisul iria ser privatizado. Tá? Aí o que acontece? No governo Olívio, que coincide com o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, tá? Que o Antônio perdeu, tem aquela, né? O processo de privatização do sistema financeiro gaúcho ele é interrompido, tá? O Banrisul não é vendido. E para assumir o ajuste dessa contrapartida que não aconteceu, que era a venda do Banrisul, se ajustou que em troca do Banrisul se passaria a pagar 13% da receita corrente líquida ao invés dos 11%. Nossa. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que isso representa. Tá? Mas tem um prazo ou é definido? Eu já vou chegar. Vamos por partes. São 27 anos de loucura. Então, então tu tem que imaginar assim, ó. Tá? O que é 1% da receita corrente líquida? Tá? 1% imagina que a arrecadação seja 400 milhões. 1% da receita corrente líquida, 4 milhões. 10% da receita corrente líquida, 40 milhões. Tá? 13% da receita corrente líquida, 43. São 52 milhões. 52. Então, é nesse componente que tu tem que imaginar, entendeu? O que significa o volume de uma parcela de 13% dos teus rendimentos. Tá? Bom, vamos falar do prazo. Vou colocar isso numa caixinha aí, o ouvinte coloca numa caixinha, guarda no canto da sala ali. Né? Daqui a pouco a gente Daqui a pouco a gente puxa essa caixa de novo. Os anos 90, vocês lembram como é que a gente financiava a casa? Sistema financeiro de habitação? Como é que funcionava? Quando tu ia na Caixa Econômica Federal, tu chegava lá para a Caixa, a minha renda é essa. Digamos, R$1.000 por mês. Tá? O máximo de comprometimento de renda que tu tinha era um percentual da renda, tá? E esse percentual da renda, muitas vezes, não significava, digamos assim, que ia abater os custos do contrato. Então, o que isso quer traduzir em português, né? Quando tu comprava uma casa, tu comprometia um percentual da tua renda, só que o saldo devedor tinha uma taxa de juros embutida, composta, que é através da tabela Price. Tá? Ou o método hamburguês, o método saque, mais correção monetária. Mas o saque saía na metade do contrato, até metade era na Price. A saque vem surgir em 2007. Nos anos 90 não existia saque. O método ele vem depois, né? Mas na composição do cálculo, sim, né? Então, é juro sobre juro. Price. Mil, tem 10%, vai para 1.100. É que quando a pessoa contratava, dizia assim, não, a partir daqui tu vai amortizar. Então, o que acontece? Então, tu imagina o seguinte, tu contratou 1.000, tá? É o teu empréstimo.
Vou tentar fazer esses números baixinhos para o Sim. ouvinte tentar captar o raciocínio. Que são complexidades difíceis de reduzir para tu tentar Sim, fazer a pessoa sim. entender. Então, tu contratou 1.000. É o custo da tua casa, R$1.000. Sobre ela vai incidir 12% ao ano de juros. Mais correção. Tá? Vamos imaginar que seja o GPM. Tá? Não. Imagina que o GPM dê 6%. Tu tem 6% mais a taxa de juros. Então, se tu considerar um período de 12 meses, tu vai ter os R$1.000 mais de 12, que são os juros, que é a remuneração do capital, mais a correção monetária. Tu vai ter 18. Só que tu compromete 10% da tua renda. Então, tu imagina assim, tu paga durante o ano R$100 por mês, tu vai ter 12 vezes 100, 1.200. Só que tu aplica o quê? Os juros remuneratórios e a taxa e a correção monetária, que somam 12 mais 6. Então, 12 mais 6 igual a 18, 18% vezes 1.000, tu tem 1.800. O que acontece no primeiro ano? Quando tu vai fazer a amortização anual, tu tem lá créditos que eu abati, 1.200. Débitos que acresceu o capital, 1.800. Tu resulta num saldo devedor de 1.060. Tá? 1.600. Né? Não, perdão, Não. 600. 600. Exato, olha a matemática. Então, tu vai fechar o ano, né, devendo mais do que tu contratou no início, entendeu? Agora tu tenta imaginar isso, Vai somando todas né? as parcelas Tu tenta imaginar isso num contrato bilionário, na qual tu tem os valores das parcelas sendo amortizadas, cuja aplicação da correção monetária e o juro moratório não conseguem nunca zerar, entendeu? Então tu pega o Rio Grande do Sul nos últimos 27 anos, né? Na verdade não é os últimos 27 porque tem algumas particularidades, tá? Então o que o Rio Grande do Sul fez no primeiro ano? No primeiro ano ele pagou 11% da receita corrente líquida. Chegou no final do exercício, os juros mais a correção monetária eram superiores aos valores pagos. Então o que acontecia? Aquele valor se agregava no saldo original do contrato. Então vamos imaginar que dos 10 bilhões, juros e correção davam 16, davam 1.600. Mas eu paguei 1.200. Então tu tinha da diferença 400, que se somava nos 10. E tu imagina esse processo acontecendo de forma contínua ao longo de anos. Tá? 2002 acontece o evento Banrisul, né, não venda, que é o evento não venda, e esse contrato ele passa de 11% para 13%. Então, quando as pessoas dizem para vocês o Banco de Todos os Gaúchos ele dá lucro, eu digo sempre autolar. Nós temos que descontar os 2% da receita corrente líquida que a gente paga até hoje para manter o Banrisul. Entendeu? Então, se tu considerar, por exemplo, a receita atual, tá, que é em torno de 40... Eu vou arredondar os números, tá? Tu vai pegar 2% de uma parcela de 5 bi. Tá? Tu tem lá algo em torno de 100 milhões, certo? Tu multiplica isso por, né, é o que custa para manter o Banrisul por ano. Então tu tem que amortizar do lucro essa parcela que faz com que o Estado tenha que manter o Banrisul. Mas com tudo isso, quem é que compraria o Banrisul hoje? Não, que a dívida é do Estado, não é do Banrisul. Ah, não, tá. Tô pensando nos 2%. Entendeu? A dívida não é do banco, a dívida é do Estado. Para tu não vender, é tipo assim, tu tá casada, tá? Ou tu tá casado. Assim, eu te pago 50 mil para tu não te separar, beleza? Tá, tu te separa. O bom, cara que vai pegar um tu não te separa, tu não te separa, né? Tu não te separa, tu, né? Agora separou, não, aí tu não tem mais 50, entendeu? Mais ou menos essa lógica perversa. Então, a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, ela está vinculada a esse mecanismo, tá? Que é complexo e, ao mesmo tempo, ele não permite uma justa amortização, tá?
porque ele está vinculado a um percentual da receita que nunca é suficiente para bater a correção do capital e nem o juro que remunera o capital. Então, esse é o resultado de... Então, não vai acabar nunca. Aí entra um outro ponto. Tá? Aí entra um outro ponto. Tá? E entra um outro ponto. Nós pagamos, segundo os dados que a gente tem na ação, a CO 2059, que é a ação civil originária, que tramita no Supremo Tribunal Federal, desde 2012, que a OAB ajuizou, que a gente vem mantendo essa ação há muitos anos, tá? A gente faz a seguinte discussão. Tá? A gente tem que perceber, aí a gente tem que entrar um pouco de economias, tá? Tu que tá fazendo, né? Tu que tá eu sou das pessoas que né? Eu sou uma das pessoas que parte do grupo que administra. Não é o João sozinho, porque isso é um trabalho gigantesco, né? A gente vai ficando ali porque é o mais velho também no assunto, né? Porque a gente é o mais esperto. Sim. Mas o que se discutia, né, em 2012? Né? Tu tem que sempre entender assim, ó. Assim como uma pessoa física, tá? Quando tem uma parcela que incide sobre teu ganho, né, imediatamente tem que fazer a seguinte coisa: quanto mais eu ganho, mais eu amortizo. Certo? Sim. Então, esse foi o primeiro condicionante. Existia, em 98, uma expectativa, certo? Que o Rio Grande do Sul tivesse um crescimento, né, quando ele foi criado esse modelo, né, que suportasse essas despesas. Só que vem um evento jurídico, político, econômico, que é a chamada Lei Candir em 2000, perdão. Né? O que é a Lei Candir? Não sei se o pessoal que tem medo de ter não vai lembrar disso aqui, tá? Não sei se vocês lembram de um bordão do Fernando Henrique Cardoso, que é logo depois que estourou a crise cambial em 98, logo depois da eleição do segundo mandato dele, exportar ou morrer. Lembra desse bordão? Exportação, em vez de independência ou morte, exportação ou morte, entendeu? Esse o lema. O que significava isso, né? O Brasil, nesse processo de migração para o real, ele se mostrou um país muito letárgico na competição empresarial, certo? O custo de exportar no Brasil sempre foi muito caro, porque tu tem um estado gigantesco nas costas, etc, que todo mundo sabe, tá? Então, o que o governo federal fez? Ele criou um programa de estímulo a exportações, porém, né, ele deu uma certa imunidade tributária para as exportações. Só que ele deu com o dinheiro dos estados. Ele deu dando isenção de ICMS para os estados exportadores. E aí tu faz a conta. Quem são os estados exportadores do Brasil no ano de 98, 99, 2000? Estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, acertou em quê? Em cheio os estados mais ricos. Certo? Então, na verdade, quando se concebeu esse contrato, não se tinha a situação da isenção das exportações. Qualquer coisa que tu for exportar hoje, tem isenção de ICMS. O Rio Grande do Sul é um dos maiores estados exportadores, correto? Acho que é o quarto hoje. Sim. Quarto ou quinto, já não me lembro mais, né? Só que nada do que é produzido gera ICMS. Nós somos o estado mais, né, o produtor agrícola mais competitivo da federação, mas a gente não recolhe um ICMS em cima disso. Né? Tu exporta carne, frango, suínos, ovinos, soja, tudo, mas nada disso acredita no cofre do governo do estado. Só para a União. Né? O agro é o negócio que mais cresceu no Rio Grande do Sul nos últimos 30 anos. Tu tem vários fatores, produtividade, tecnologia, uma série de fatores, né, que vem fazendo com que o agronegócio venha atingindo uma escala como jamais foi vista na história da humanidade. E isso gera muito dinheiro, mas para o estado do Rio Grande do Sul, diretamente, ICMS zero. Entendeu? Então, e o Pacto Federativo não permite que retorne para nós, né, o que a gente exatamente. Né? Em contrapartida, né,
o sistema tributário brasileiro, ele vem crescendo em grau percentual de tributação, mas em contribuições sociais ao invés de impostos. Tu pode perceber que o teu imposto de renda, ele não aumenta, mesmo sempre, 27,5%, tal, aquela coisa, 15%. Né? Por que essas alíquotas de impostos, elas não aumentam? Elas, de fato, não aumentaram, mas existe uma outra categoria tributária que são as contribuições sociais. Aí tu tem o PIS, tu tem a COFINS, tem a contribuição previdenciária, que é a mais famosa. Estas contribuições, que incidem diretamente sobre o faturamento das empresas, essas aumentaram 200%, 300% nos últimos 30 anos. Então, tu pega, por exemplo, lá, vocês devem ter ouvido falar dessa palavra aí, a COFINS. Né? A COFINS, nos anos 90, era 1%. Mas em 2013 e 2004 ela passou para 3%. Ou seja, 3% sobre o faturamento. Entendeu? Então, a União, base, né? ela tem uma maximização nas suas receitas em detrimento das receitas estaduais, principalmente dos estados exportadores. Então, esse fenômeno, né, esse fenômeno de superconcentração de força na União, ele se dá por alguns fatores. Tá? O primeiro deles é a concentração de espécies tributárias, vamos dizer assim, que ela não tem que dividir com os estados e nem com os municípios. IPI, por exemplo, tu tem que dividir. Sim. Né? Tu divide parte com o estado e parte com o município. IPVA, por exemplo, vem parte para o município que o cara recolhe, né? O imposto estadual, né? Vem parte para, né? ICMS. Se tu recolhe ICMS São Leopoldo, vai para o estado, um percentual de 75%, volta para o município 25%. Agora, tu imagina, por exemplo, tu pega uma cidadezinha que nem Uruguaiana, que todo ICMS do arroz exportado não volta 1 pila. Sim. Nossa. Quantidade de arroz que a gente produz. Sim. Né? Quantidade de costela que se come no Brasil inteiro, assim, né? Que se exporta. Sim, não fica nada para o estado. Então, entende? Então tu tem essa questão da dualidade, entendeu? Do comportamento da arrecadação. E aí tu soma outro fator, né? O estado do Rio Grande do Sul, né, em 98, vamos lembrar que em 98 fazia o quê? 10 anos da proclamação da Constituição Federal. Ou seja, nem todos os direitos e garantias fundamentais do Estado estavam implementados ou estavam em via de implementação. Nós estávamos construindo um sistema único de saúde, nós estávamos construindo um sistema previdenciário. De leis complementares, né? Nós estamos definindo que as competências constitucionais dos entes federados. Né? E o Rio Grande do Sul tinha despesas, em 1997, que não estavam no ápice do cumprimento de suas obrigações. Ou seja, a despesa estadual ela estava num viés de subida. Cada vez mais se investe em saúde, cada vez mais se investe em segurança. E nós temos que lembrar outro fator, né? O fator previdenciário. Nós temos um exército de servidores públicos que integra o quadro executivo, legislativo e judiciário, são 360 mil servidores estaduais. Que hoje, mais de 60% tem mais de 50%. Nossa. Né? Nós já estamos chegando assim em 47% de aposentadorias integrais, a maioria delas. Tu pega, por exemplo, o PIS do magistério, tá? Que hoje elevou um salário para R$ 5.700, que não é que não é muito, mas, de certa forma, não houve a contrapartida da contribuição previdenciária. Então, tu tem uma despesa operacional previdenciária que multiplicou-se por menos 5 vezes se tu comparar em graus percentuais dos anos 90. E tem a magistratura, o MP, que se autossustentam mais com o dinheiro do Tesouro do Estado. Exato. Então tu tem o quê? Né? Tu tem uma situação em que em 98, quando você assinou o contrato, não tinha essas... Era uma circunstância em que não fizeram essas previsões. Entendeu?
Então, tu tem máximo de despesas e mínimo de receitas. Tá? Outro fator interessante, tá, que tu pega nessa conta, porque a dívida do Rio Grande do Sul, ela é um desastre de avião. São múltiplos fatores que desenvolvem o resultado que a gente está percebendo hoje, certo? Sim. Essa circunstância da dívida ela começou a se tornar impagável, vamos dizer assim, na medida em que as receitas não eram mais suficientes para pagar os gastos mínimos do Estado. Ela chegou no ápice em agosto de 2015, no governo Sartori, quando, né, se chegou à conclusão que só parcelando salários para poder pagar a dívida. Né? O Sartori tentou, né, jogar a dívida para outros momentos, não conseguiu, porque havia previsão no contrato de bloqueio administrativo, né? Sim. Tem umas anomalias nesse contrato, né? Porque se tem vencimento antecipado da dívida, se tu deixa de pagar, executa, né? Aí tu faz o bloqueio administrativo, tem umas coisas esquisitas lá, né? mas isso é outro papo. Já começou com vício de origem. Então já tem muita coisa estranha, né? Então, naquele momento, né, entre honrar a dívida com o Estado, com a União, o Sartori e parcelar salários, né? Né, porque a União bloqueava administrativamente. Não sei se vocês lembram, se puxar a matéria e a União bloqueia mais 100 milhões. Tá tudo lá no registro histórico aí da internet. Então, isso tornou praticamente inviável o governo. Então, o que o Sartori resolveu fazer? Vamos parcelar o salário. Né? E esse momento de parcelar salários, ele foi durante 2-3 anos. Né? Em 2017, o Sartori impetra o mandado de segurança, tá? E uma ação civil pública, uma ação civil originária, perdão, que é a ACO 3057, em que ele ganha uma liminar, que é deferida pelo Marco Aurélio, e ele suspende o pagamento da dívida. Então, a dívida ela foi suspensa em 2017. Então, desde 2017 ela não pagou mais. Por força de uma decisão do STF. Tá? Hoje não estão pagando, então. Essa história tem vários capítulos, tá? Mas nós não estamos pagando. Tá? Eu vou simplificar. Não estamos pagando. Desde 2017 ela não é paga. Aí tu vai me perguntar assim, né? Talvez seja depois desse tanto ida e vinda e volta e ida e tal, né? Tá, mas e tem solução? Eu queria saber, e hoje, quanto é que é essa? Hoje, se tu conseguir calculando com as correções, etc., seria em torno de 92 bilhões de reais. Seria 2 vezes o orçamento do Estado, mais ou menos. Tá? Ela é praticamente impagável. Mas aí eu quero colocar algumas coisas. Tá? Na ação civil pública da OAB, em 2018, 2019, foi produzido um laudo pericial aqui na Justiça Federal, na 4ª Vara Federal. Um laudo bastante extenso, um trabalho muito bem feito pelo perito, na qual se chegou à conclusão que os critérios definidos em tabela price, em aplicação de correção monetária, GPM, mais escala de juros, produziu uma anomalia contratual, né? Em que o valor tomado e o valor pago, né, resultavam num saldo final de 45% a maior. Tá? Quando o grupo de trabalho que a gente tinha na época se constituiu, né, a gente tinha várias pessoas com expertises diferentes, certo? A gente chamou um pessoal que é funcionário do Tribunal de Contas, né? Os auditores independentes do Tribunal de Contas, e a gente colocou a seguinte questão. Ok, 45% da dívida, segundo esse dado aqui, mas como é que a União captou esse recurso? Como é que a gente fica sabendo? Né? Porque, teoricamente, tem a seguinte situação, né? Não pode haver lucro de operações de crédito entre entes federados. Certo? Então, por exemplo, se eu vou constituir... É que nem... Reciprocidade. É que nem... pai não pode cobrar juros de filho, né? Tu vai chegar pro meu filho lá, filho, vou te emprestar aí 5 mil. 6% ao mês, tá?
Né? Fica na lei do esquecimento. Entende? Então, é mais ou menos essa questão. Por quê? Porque o Estado, ele do ponto de vista organizacional, ele é separado em entes federados, Estado, União, município, etc, estatais. Mas do ponto de vista da realização constitucional, ele é uno. Sim. Então, se tu tem um ente federado que nem um Estado, um Estado, ele está cumprindo suas funções constitucionais e ela faz uma operação de crédito com a União, em tese não pode haver lucro. Sim. Né? Não pode haver lucro. E aí a gente chegou numa seguinte questão. Tá? Bom, se a União em 97 captou títulos para financiar a dívida do Estado, como é que está essa dívida de captação de recursos da União? Né? Que originaram esses títulos. Aí, depois de muita pesquisa, isso demorou bastante tempo para a gente chegar a essa conclusão, porque esses dados, assim, quando vêm para nós, a gente deve muito ao... Tipo assim, ela repassou, né? Repassou, né? Esses dados, eles estavam no site do Tesouro até uns anos atrás, hoje não tem mais, tá? Sim. Então, para você ter ideia, assim, ó, quando tu faz captação de recurso externo, tu não tem uma taxa de juro fixada à correção monetária. Tu tem um juro fixado em função da tua nota que é atribuída a ti pelas autoridades monetárias internacionais. Por exemplo, tem... Às vezes, assim, tu é classe A. Tá? Classe A, tem dinheiro sobrando, vai pegar o grana, juro mais barato. Classe B, não está devendo, deve um pouquinho, mas tem como pagar. Vamos botar um pouquinho mais de juro. Classe C, não é uma classe A, mas também é bom pagador. Classe D, cara, chance de não pagar, o juro é mais alto. E assim vai, ser feito uma análise de risco. Tá? Você já deve ter ouvido falar nas classificações AA, AAA, BBB, entende? Mais ou menos isso. Então, o Brasil, naquele momento, quando fez a contratação, ele fez numa categoria de contratação de crédito muito alta. Mas, em 2005... Por causa do risco país. Do risco país, tá? No risco 5, no 2005, quando o governo Lula, no primeiro mandato, praticamente liquida algumas obrigações internacionais, ele redefiniu a nota do país. E aí o que ele faz? Ele recompra todos esses títulos com juros altos e compra outros com dívida mais longa e bem mais barato. Entendi. Entendeu? Então, o que a gente chegou à conclusão? Foi feito um estudo, né? Esse estudo foi feito por 3 auditores, assim, muito gente boa, né? Um é o João Pedro Casarotto, né? Ele foi secretário da Fazenda, né? O José Martins, que é um auditor independente do Tribunal de Contas, né? O Fabiano Leiria, tá? Que é Tribunal de Contas, e mais um grupo de pessoas ali. Nós chegamos à conclusão seguinte: buenas, eu acho que talvez a gente tenha que fazer um cruzamento de dados aqui. Se a dívida originária estava vinculada no contrato ao custo do contrato, se a gente considerar o custo do contrato, né? Porque tu tem que lembrar o seguinte: 1997 e 98, o que tu tinha? Inflação de 15, 16. Então, quando tu fazia IGPM mais 6, tá? Tu estava meio que fazendo uma taxa... Era baixa, taxa Selic naquela época, 95, né? Mas ela vem a ser... Ela começa a ser utilizada como parâmetro total em 98. Tu tá? vê, mudou tudo. A taxa de liquidação custódia foi criada em 96, tá? Ela substitui a OTN, o RTN, essas coisas. Lembra aquela sopa de letrinha, Sérgio? Isso é mais do nosso tempo do que do dela. Surge ali. Mas o que eu quero colocar para ti é o seguinte: quando naquele momento de mercado, taxa de juro a 15% ao mês não era absurda. Sim. Tá? 10%, 6% ao mês, 5%. Eu tô falando ao mês, gente, tá? Quem pegar os contratos aí, quem abre, né, fazia revisional bancário, naquela época, os advogados, eu tinha 4% ao mês era um luxo. Né? Tinha no crediário lá, não tinha cartão de crédito, não era massificado ainda, mas 3% ao mês era dado. Entendeu? 3% ao mês, gente, é 36 ao ano. Então, quando o Estado faz, naquele momento histórico, IGPM mais 6, isso é um negócio de pai para filho. Entendeu? Naquele momento. Só que naquele momento faziam apenas 3 ou 4 anos que existia o Plano Real. O
A economia estava em acomodação. Então, o que aconteceu na sequência disso? Né? Houve uma transição do modelo, né, econômico brasileiro para um modelo altamente instável, para um modelo de estabilidade econômica, cujo modelo de transição contratual não respeitou essa mudança de padrão monetário, vamos dizer assim. Tu tinha um contrato para vigorar em tempos de hiperinflação que estava indexando a correção do capital a um modelo de alta estabilidade. Então, isso gerava uma distorção na conta. Então, isso foi o que foi apontado na primeira perícia. E aí tu alia o argumento de que, olha, aquele custo lá que ele captou em 98 para nos dar o dinheiro, cara, ele já não paga mais desde 2014, ou seja, não existe mais o custo dessa dívida. Entende? Quando tu faz a relação... Sim, tinha que ter sido repactuado lá. Exatamente. Né? No momento que a União repactuou, deveria ter sido repactuado. Então, se tu considerar o custo da dívida que a União teve para alcançar aqueles 10 bilhões de 98, esse contrato está quitado. Então, quando houve algum político ou alguma autoridade que fala a dívida do Estado do Rio Grande do Sul está quitada, é porque ela usa esse raciocínio. Tá? Matemático financeiro. Outra coisa que a gente tem que desmistificar. Né? Dívida, a gente sempre associa a má gestão. Certo? Quando tu diz assim, a prefeitura está endividada. Pô, esse gestor é um porquê. Tá? Um mau gestor. No caso do Rio Grande do Sul, desde 1998, tá? Não há um ingresso de dinheiro novo que gere saldo nessa dívida. Entendeu? Sim. Ou seja, esse mito urbano, isso é fruto da má gestão. Não. Nós podemos falar que há má gestão no Rio Grande do Sul. Eu já ia te Sim. perguntar isso. Considerando esse contexto, quais são os desafios da gestão agora? Os desafios da gestão, eles são muitos, tá? Primeiro, a gente tem no Rio Grande do Sul a bomba, que eu chamo a bomba etária populacional, certo? O Rio Grande do Sul, eu e o Sérgio já sabemos, né, está velho. Certo? É verdade. Quando a gente vê mais cabeça branca do que gurizada nova, porque mas só aplica só nós dois. Tá? Tem 2 milhões de idosos no Rio Grande do Sul. Então tu tem que pensar o seguinte, tá? Esse critério 50%, 60% de pessoas com mais de 50 anos, ele se replica em todos os segmentos sociais. Serviço público, atividade econômica, etc, etc, etc. Para as finanças públicas, isso de certa forma é um desastre, porque como tu não tem um déficit previdenciário para arcar com as aposentadorias, o dinheiro que sai é direto do Tesouro da Arrecadação. Tá? E aí a gente tem um problema. Porque a questão previdenciária, né, considerando que os critérios de aposentadoria no Rio Grande do Sul, por exemplo, pega a Lei do Magistério. A Lei do Magistério foi de 77. Então, ela foi criada em 1977, tá, com a expectativa de vida de 77. Então, em 1977, salvo engano, aí, tem que olhar no Google de cabeça, não me lembro, mas é 53 anos a expectativa de vida. Esse padrão de aposentadoria se manteve até 2019. Sim. Entendeu? Ou seja, 2019, a expectativa de vida, eu acho que era 72,9, esses números, mais de 70. Já aumentou. Ou seja, a expectativa de vida dos anos 70, se tu comparar com os anos 2020, ela é 20 anos maior. Então, hoje, o indivíduo que se aposenta com 50 anos, 54, 55, 56, ele tem uma expectativa de vida de 20 anos, 24 anos, 30 anos. Eu tenho cliente de 85 anos aposentado há 40 anos. É verdade. Tá? Tá. Então o que acontece? Tem gente se aposentando com 45 anos aí na brigada, pois não. Teve. Hoje não mais. Não mais. Hoje não mais. Vamos ser justos. Não. Então tu tem todas essas obrigações constitucionais
porque são obrigações constitucionais, direito adquirido, né? Tu tem todas essas questões que todo mundo acha frescura, acho coisa séria, mas isso tem que ser cumprido, né? E isso se manifesta como? No passivo. A gente Corrente. está quase caminhando para uma Grécia, assim, não? Nós já somos. Já somos, ai que Já legal, somos. que ótimo. Já somos. Só que sem as ruínas e sem as ilhas gregas. Aí é ruim, né? Darsone É. poderia ter Isso sido. é Então tu tem que... Sem o mar ele salva Santa Catarina, mas tem que mudar, né? Mas tudo bem, né? Eles não têm picanha e nem costela. O problema do Rio Grande do Sul, com relação ao futuro, vamos dizer assim, ele tem 2 grandes desafios, tá? Agora, o maior deles é essa questão da estrutura decorrendo das cheias de 2024, que a gente não precisa nem falar, tá? Mas do ponto de vista orçamentário, ele tem que se tornar atrativo e competitivo, tá? E para ser atrativo e competitivo, tu tem que ter uma mão de obra qualificada para absorver essas novas tecnologias que estão surgindo no mercado e que estão otimizando as produções de todos os segmentos. Tu vai pegar inteligência artificial, vai pegar novas matérias-primas, etc, etc. Ou seja, isso precisa ter gente, tá? O Rio Grande do Sul, hoje, ele não tem pessoas jovens em número suficiente para dar um passo de performance competitiva que gere riqueza a ponto da gente suprir essas necessidades essenciais, tá? A gente precisaria, nesse momento, resolver essa questão da bomba etária, tá? Então, o primeiro passo, tu precisa ter gente para abrir empresa, para abrir negócio, para produzir, para desenvolver serviço, para gerar recursos suficientes para idade produtiva, para que o cara pague. Exato. Né? A gente teve esse evento de maio de 2024, tá? E ele pode ser um divisor de águas, tá? Por quê? Tá? Do ponto de vista econômico. Primeiro, o prejuízo foi muito grande. Então, o único comparativo que a gente tem meio documentado é a furacão Nova Orleans, o Katrina. Tá? Lá, o que aconteceu? Era um estado em que foi devastado, teve meses em inanição econômica, mas, passados alguns meses, ele começou a dar uma reação. Por quê? Casas precisaram ser reconstruídas, carros precisavam ser comprados, empresas precisavam ser erguidas. E isso tudo, de certa forma, movimenta a economia. Tá? A gente sempre tem que lembrar o seguinte, tá? A arrecadação estadual ela é vinculada principalmente ao ICMS. Quem perdeu a casa vai ter que fazer outra. Precisa comprar tinta, contratar serviço, quer goste ou não. Tirando da poupança ou pegando empréstimo. Tá? Então, nós estamos falando aí de um movimento econômico que, de certa forma, pode ajudar a equacionar um pouco essa perda nos próximos anos. Tá? Então, esse movimento que a economia do Rio Grande do Sul está passando, que é um momento de transição, que é pós-evento climático extremo, pode ser que no médio prazo dê um resultado que compense essa perda toda. Tá? Fora isso, do ponto de vista político, a tragédia fez que o mundo prestasse atenção, o mundo do Brasil, né, prestasse atenção no Rio Grande do Sul. Tá? Nós temos um aeroporto. Quantos anos eu conheço a história do segundo aeroporto, de Portão, ali na minha região do Vale do Sinos? Se tivesse, né? Quantos anos a gente fala de criar planos de contingência para escoar a produção? O Brasil quase ficou sem arroz, por pouco tempo, mas tu entende? O Rio Grande, a paradeira do Rio Grande do Sul em maio, ela tem repercussões graves no país. Né? Então, isso, de certa forma, está fazendo com que esta geração, que a gente nunca teve uma tragédia dessa proporção na nossa geração. Eu falo nossa geração aqui. Né? Sim. Nós não vimos isso. Então, meu avô viu. Meu pai talvez viu. Mas eu nunca tinha visto um negócio desse. Então, isto, de certa forma, pode criar um mecanismo de resiliência em que faça
com que a sociedade civil tenha maior interferência na política e, de certa forma, participe mais das decisões que impliquem em investimento em infraestrutura. Mas enquanto tu Tá. toma um cafezinho, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência. Para o Paulo de Porto Seguro, na Bahia, o Jerônimo de Miami, Flórida, a Heloísa em Manaus, Roberto Alegrete e o Vini de Bombinhas. Aproveito também para informar que logo, logo, nós vamos lançar a série de e-books Caminhos da Vitória. Então, você que sairá candidato ou é membro de equipe de candidato, fique atento. E também, para inspirar você, candidato e sua equipe, vamos lançar também a série Personalidades Vitoriosas. Né, Sérgio? Isso aí. Eu queria também aproveitar para agradecer aos nossos parceiros, SBS Engenharia, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações, Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. E vocês, colaboradores, através do nosso QR Code. Darzoni, voltando. E os motivos que a gente pode considerar que sejam importantes para que a gente possa repactuar? O primeiro passo já foi dado, tá? Que é, digamos assim, a ciência do problema. Tá? A vontade política, ela tem que ser norteada pela opinião pública e pela cidadania. Isso a OAB vem fazendo. Eu acho que a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul ela já tomou consciência da necessidade disso. O que precisa acontecer é a própria sociedade rio-grandense tomar ciência e cobrar cada vez mais. Nós temos 3 senadores que pouco fizeram para discutir essa dívida. E aí eu vou citar nominalmente os 3. Tá? Nós temos 35 deputados federais que precisam se articular para fazer esse debate. Né? E a gente tem que entender o seguinte, a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, né, ela é constituída numa situação meio completamente atípica. Tá? Que nem eu referi antes. A gente teve a União interferindo na nossa receita, quando ela faz a Lei Candir. Quando ela dá isenção às exportações, né, é mais ou menos assim, ó. Ela te amarra uma bola de ferro numa perna, te quebra a outra perna e discorre que o leão vai atrás. Tá? Então, ela não te deu muita margem de manobra. Tá? Porque esse fenômeno previdenciário está acontecendo em vários estados também. Tá? O estado do Rio Grande do Sul sofre mais porque ele é um estado mais organizado há mais tempo. Então, tu não vai ver esse problema no Nordeste, por exemplo. Sim. Lá, cara, Tocantins tem o quê? 40 anos. Né? Eu estava no colégio de comprar Atlas novo lá, no capital de Tocantins, entende? Então são estados mais novos. Então, eles não têm ainda essa estrutura de 3ª, 4ª geração de serviço público. Não tem estruturas, né, públicas recentes. Né? Então, tudo prédio novo, tudo coisa nova, não tem que refazer, tu entende? Então a gente precisa orientar a política nesse sentido, para que ela faça o vetor da negociação. Tá? Do ponto de vista do direito, existe margem para 2 situações. A redução do passivo, em razão das questões contratuais, tabela price, capitalização, etc. E também o outro caminho é a equiparação dos custos da dívida que a União teve com o repasse integral para nós. Né? Então, não adianta a gente remunerar a União, né, por uma dívida que ela já praticamente pagou, já para o seu credor ordinário, que é o tomador do título lá. Né? Então, tu tem essas 2 situações. Só que isso esbarra em vários interesses. Né? Política econômica. Tu tem que imaginar que o fardo da dívida pública recai do Rio de Janeiro de uma forma diferente. O Rio de Janeiro tem o mesmo problema no Rio Grande do Sul. Só que lá eles têm um outro detalhe, eles têm petróleo. E tem os royalties, né? Os royalties do petróleo são parcela significativa. São Paulo deve bem mais que nós, mas São Paulo é a locomotiva de 60% da riqueza nacional. Ou seja, num domingo de tarde, se o paulista lá num boteco resolve abrir uma empresa, tem 50 empresas abertas, entendeu? Os caras têm empreendedorismo na veia. Ou seja,
é outra vibe, né? Então, dever 100 bilhões, 200 bilhões, lá estão as principais empresas do Brasil, do mundo, estão lá. Lá gira, né? Gira o dinheiro, a economia gira, acontece, entendeu? Lá o estado de São Paulo lá diz, vou reduzir 1% o ICMS, e o ICMS salta 10% no outro ano, porque a roda gira. Já o Rio Grande do Sul é diferente. Entendeu? O Rio Grande do Sul é outra toada. Tá? Não tem... primeiro a gente tem essa questão política que contaminou um pouco o gaúcho, que é empreender não é tão bom. Né? Então já tem esse preconceito. Né? Minas Gerais, pô, lá eles têm a Vale, cara. A Vale exporta minério para o mundo inteiro, pô. Então tu tem complexo industrial gigantesco, tu tem, é outra vibe. Entende? A dívida atrapalha? Claro que atrapalha. O Itamar Franco teve um embate direto em 1998 com o Fernando Henrique Cardoso, não sei se vocês lembram. Né? Não vou pagar, não sei o que. Ameaçou, não vou pagar. Pronto. Mas hoje a dívida é um problema, mas, cara, vai uma BYD abre uma fábrica de bateria, uma Jeep abre uma outra fábrica e tá resolvida a parcela lá, entendeu? Aqui a gente manda as fábricas embora. Entendeu? E faz tempo, né? E faz tempo, né? Então o que eu quero dizer é que essa orientação de discutir a pauta econômica, ela tem que ser dada pela sociedade rio-grandense a partir do momento que ela toma ciência do problema. Né? Porque, em que pese assim, assuntos controversos, assim, sempre fala em reforma previdenciária. Né? O servidor público, por exemplo, a gente pode ter diferenças de opinião com relação, gosta ou não gosta que eles ganhem X, Y, Z. Mas tá no contrato que é a lei, cara. Tem que cumprir. Ah, mas no Brasil não cumpre. Não cumpre. Verdade. Nem todas. Mas muitas têm que cumprir. O pacto previdenciário no Brasil, por mais que não se admita, ele é um pacto que vige entre as pessoas. Né? E esse pacto previdenciário o Estado vai honrar. Né? Então, na medida que elas vão envelhecendo, o Estado vai honrando com esse pacto previdenciário. Então, tem que se discutir. Né? A condição de 1980, 2000, 2010 é a mesma de 2024? Para os próximos que virão se aposentar? Né? Nós não vamos se aposentar, esquece. Nós não vamos. O próprio servidor público que entrou em 2016 já não vai se aposentar nas mesmas condições que o cara que se aposenta hoje se aposentou em 2010, 11, 12. Né? Então, na medida em que tu toma consciência do problema, tu tem que fazer orientação política. E acho que a sociedade rio-grandense, com essa questão de eleger suas prioridades, ela está vendo que o principal entrave de crescimento no Estado é a dívida. Né? Então, na medida que tu toma consciência do problema, tu tem que partir para ação para resolver. E aí é que está a questão. O gaúcho tem que lembrar o seguinte, e aí eu vou falar uma coisa muito cretina agora. O gaúcho é preguiçoso no cobrar o político. Tá? Tem que puxar as orelhas, tem que cobrar o senador Mourão, tem que cobrar o Paulo Paim, tem que cobrar todo mundo, tchê. E ligar lá pro gabinete, coitado do senador lá que tá doente. Né? Mas tem que cobrar todo mundo, tchê. O Reis. O Reis tá doente, coitado. A gente nem lembra o nome do suplente, né? Mas tem que cobrar, tchê. Aqui, ó, você tem que dar atenção para isso, tem que encher a caixa de e-mail, ligar. Eles estão lá para isso, né? Deputado federal tem que cobrar. Governador, você tem que, né? Tem que puxar, né? Porque quem tem que dar prioridade para o político somos nós, eles não podem fazer coisa com a vida. Ponto. Né? Deixa eu puxar lá para o início da pergunta. Como é que a repactuação da dívida pode nos ajudar a melhorar a situação financeira? Eu vou te colocar assim, ó. O problema da dívida, de pagar a dívida, a gente não está pagando desde 2017. Tá? Pelo regime de recuperação fiscal, era para a gente começar a pagar em maio deste ano. Por que teve um movimento em maio, junho ali, correndo para postergar o pagamento? Porque a gente ia ter que pagar uma parcelinha de 400 milhões agora em maio. Uau. Aí veio a enchente. Aí veio a enchente, reduziu a receita. E, detalhe, aumentou muito os gastos. Certo? Então, por isso que surgiu a necessidade de chutar isso lá para frente. O problema foi resolvido? Não foi.
Tá? Por 3 anos vamos ter um certo alívio, mas esse alívio tem prazo e data para acabar. Entende? Tá, e depois desses 3 anos, assim, tipo, se a gente não repactuar de forma concreta, assim, passar por tudo que tu contaste pra nós. Eu acho, aí eu vou entrar na teoria do achismo, tá? Tá. Considerando o momento político, porque essas coisas, esses 2 riscos tem que tomar conta bem, né? Sim, exato. A União, ela passa pelo maior déficit estrutural da história. Nós vamos fechar um déficit de 240 bi. Tá? Esse mecanismo da dívida do Estado do Rio Grande do Sul não dá para negociar só o Rio Grande do Sul, porque tem que negociar com os outros. É um conjunto de estados que devem muito dinheiro para a União. Sim. Ou seja, se ela repactua com o Rio Grande do Sul agora, ela tem que repactuar com os outros. Se ela repactua com os outros, né, no sentido de perdoar a dívida, vamos dizer assim, que é o que todo mundo quer, ela não fecha mais, né, ela deixa de receber dos estados que estão pagando. Simplesmente isso. Mas daí também construíram o metrô em Caracas, né? Tem muitas escolhas ruins, né? Mas o que eu quero te dizer, né, é que eu concordo contigo, tá? Mas politicamente, sim, Caracas é passado. Sim, tem que olhar para frente, né? né? E assim, eu tenho que fechar a conta esse ano. E a União não vai conseguir fechar a conta. Ela vai ter que fazer um contingenciamento extraordinário mesmo para poder fechar. Mas não vai ser taxando as blusinhas da China que eles vão conseguir. Também concordo, mas aí tu tem um cavalo de Troia aí, né, nessa história. Né? Então, tu tem momento para fazer as discussões. Tá? Em que quando o mercado está preocupadíssimo com as avaliações das contas federais, tu entra uma trolha dessa, que é a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, e o mercado não conhece os detalhes. O mercado é o seguinte, é uma pessoa histérica que não entende o assunto e que tem medo do apocalipse. Tá? E na dúvida recolhe todas as coisas e vai para casa. Ela tira o dinheiro de todo mundo e se recolhe. Né? O dinheiro volta para sua origem instantaneamente, num clique. Então, para evitar que isso aconteça, né, o governo ele tem que atuar num sentido de que vamos jogar para frente. Vamos tentar consertar isso lá na frente. É um remendo. Como todas as decisões econômico-políticas foram feitas nos últimos 50 anos. Sim. Né? Sim. Tu entende? Então, muito se faz dessa forma porque a pressão que se faz nos atores políticos, ela se faz muito em cima do clímax do problema. É aquela situação, o vermelho ou o azul, a bomba vai explodir, né? Tu tá no filme velocidade máxima, o ônibus tá a 80 por hora, Já tu tem 10 segundos, vermelho ou azul, corta o vermelho e reza. As decisões político-econômicas, elas são tomadas dessa forma. Sim. No Brasil. Não há uma cultura de planejamento. Não. Né? A bomba previdenciária, a gente vem denunciando isso, discutindo isso. Não, deixa. A gente tem que resolver a cheia. Tem que resolver a seca. Tem que resolver isso. Entende? Não há um planejamento efetivo, comprometido para resolver o problema. Essa questão, por exemplo, da CO 2059, né? Ela era uma ação, quando se foi avisada, uma ação assim que ninguém deu bola. Simplesmente foi ignorada, né? Era o patinho feio, vocês são malucos, né? Chamava o Cláudio Lamarck doido, matou, por que vai fazer? Ninguém vai levar. Mas, numa situação que aconteceu em 2022, em que o Estado teve que desistir das próprias ações judiciais para poder fazer um acordo com a União, para começar a pagar dívida, a OAB, como não era parte, a ação continuou. Então, ela passou a ser digamos assim, uma cordinha que tu recebe para não cair no precipício. Tá? Mas que, ao mesmo tempo, deu o argumento político para rediscutir. Então, a importância dessa ação da OAB, né, de manter essa ação em trâmite, ela também tem esse significado jurídico-político. Olha, existem elementos aqui jurídicos amparados no direito que dão margem para o perdão da dívida ou redução da dívida. E o presidente da OAB já se reuniu com o governador? Isso aí já foi. Já teve uma audiência pública em já 2022, teve, né? Agora teve uma audiência no Supremo agora.
dias atrás, entendeu? Que nem Lamarck fez um trabalho muito bom em cima disso. Ou seja, né, os elementos, para se tornarem concretos, eles têm que ter um alinhamento social, do direito e econômico. Perfeito. Né? O direcionamento jurídico, a parte do direito, ela está posta, ela está alinhada. Agora, tem que casar com o elemento político. E tem que casar com um elemento social. Né? Então, tu tem essa composição. Nós estamos falando de ações que discutem relações entre entes federados. Não é uma situação fácil de resolver. Né? Precisa ter uma coragem do ministro Supremo para resolver. Mas essa própria decisão dele impacta outras coisas. Né? Não estou dizendo que não deveria resolver no canetaço, que acho que deveria sim, mas eu não sou julgador. Tá? Então, tu tem esses componentes. Mas eu creio que falta muito ainda para resolver em função do quê? Falta de consciência social do problema. Tá? Ó, nós estamos devendo, mas essa dívida não é bem nossa. Porque no momento que vamos supor que ele deu um canetaço, de repente já surgiria aí uma oportunidade de... O mais difícil ele não fez. Quer dizer, o mais fácil o Supremo não fez até hoje. Extinguir a ação. Tá? Que é o risco que existe. Né? Alegar prescrição? Não. Determinar legitimidade. Né? A OAB tem legitimação universal para discutir qualquer coisa, mas aí é uma relação de marido e mulher, né? O pai e filho, né? Mas a gente está falando de direitos fundamentais, relação do Pacto Federativo, uma série de outras coisas. Mas, do ponto de vista do direito, né? Procedimental, né? Essa linha de argumento também é forte. Corremos risco, então, sempre. Porque o procedimento aqui no Brasil é bem levado em conta, né? A gente sabe bem. Já essas preliminares já foi enfrentada no passado, houve termo julgado, mas a gente tem uma outra composição do Supremo, a gente tem uma outra conjuntura jurídica e política e econômica, entendeu? Completamente diferente de 2012. Que gosta de manter uma máquina administrativa bem inchada, né? Que é bom para ela. Né? A gente está no meio de uma reforma tributária, tem uma série de fatores. Né? Então, existem algumas medidas adicionais assim que o Estado podia considerar em relação a essa repactuação, entende? Eu digo assim, algumas medidas que o Estado poderia tomar, assim, independente da repactuação. Eu vejo assim, por exemplo, assim, né? Tu tem fatores que poderiam contribuir com isso. Tipo, tu abater alguns tipos de despesa da parcela do cargo básico, porque a receita corrente líquida, é tipo despesa cheia, entendeu? Então, por exemplo, tu podia dar uma amenizada para tornar possível. Né? Desconta lá a folha de salários, por exemplo, e os precatórios lá, que é um percentual de 1,5% ou 1,5%, né? 1,5% de precatório e 1,5% de RPV. Estou falando linguagem da Martina, né? Para abater, isso já está acontecendo, esse nível de negociação. Eu estava lembrando aqui, tu te lembra do sistema financeiro da habitação, né? O cara ia pagando. Quando chegava lá na 180ª prestação, terminava. E se tu fosse ver, ainda tinha uma bronca lá. Mas aí tu tinha lá no sistema financeiro de habitação, tu tinha uma sigla no fim do boleto que chamava FCVS, Fundo de Compensação de Variações Salariais. Era um seguro que tu pagava embutido. Que pagava aquele buraco. Pagava aquele buraco. Esse contrato, quando ele foi concebido, ele não tinha esse seguro. Entendeu? Sim. Ele só sobrou a engenharia do troço. É por isso que a gente diz, foi um alien jurídico. Mas isso aí isso aí é mais ou menos que nem o cara aquele que está negociando o cartão, né? Porque não terminou de o cara faz o parcelamento mínimo e se diz juro que quase vira um principal ali. Hoje tu tem uma conjuntura diferente, tá? A gente pode até aprofundar mais para outros viés. Essa questão da dívida, por exemplo, além da questão de negociação, ela tem por trás um fator interessante, dependendo do ponto de vista do observador. Tá? Analisa comigo. Se tu tem
um sistema tributário, tá, em redondinho, tu tem estados que produzem, que geram mais receita e mais devolução a União tem que fazer, correto? Certo. Só que quando tu tem um mecanismo, então, por exemplo, tu tem, em contrapartida, se não existisse a dívida, tudo que o Estado do Rio Grande do Sul produzia volta para ele até mais do que, né, mais até que as transferências obrigatórias, certo? Porém, é o seguinte, se tu comparar com o Estado do Norte, que é pouco industrializado e pouco explorado economicamente, se tu não tem o fator equalização balizador da dívida, tu cria um espaço de equalização de competição. Tá? Então, eu vejo hoje, já com meus 50 anos, assim, que essa questão da dívida, por trás dela, também tem um interesse muito poderoso por trás. De manter o Nordeste como porque é uma forma que tu tira a competitividade dos estados mais produtivos em detrimento dos menos produtivos. Ou seja, se eu tenho lá arrancado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas, do Espírito Santo, um valor a mais que eu não preciso devolver, que é a título de uma dívida, eu posso distribuir da forma que eu quiser. Pois entendeu? Por isso que eu vou te perguntar então, dentro da questão orçamentária, a dívida ela funciona como uma espécie de uma sobretaxação do Estado, entendeu? Sim. É quase uma ela gera assim, ó, ela tira a competitividade do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo ela equaliza os outros estados de forma meio parecida, porque tu tem que, para tu manter o nível de arrecadação, para suprir a parcela da dívida e para suprir as tuas próprias obrigações constitucionais, precisa ter uma alíquota de 17, ou 20, ou 30. Agora, em compensação num estado que não tem essa infraestrutura, Piauí, Maranhão, ele coloca uma alíquota menor, entendeu? Ele se torna mais competitivo. Claro. Então, se tu for avaliar o fenômeno que tem acontecido nos últimos 25, 30 anos no Rio Grande do Sul, no Brasil, tu vai perceber que em razão dessa dívida e que em razão dessas circunstâncias todas somadas, elas vêm nos tornando pouco competitivos, em que as pessoas estão chegando à conclusão: 17% é muito. Vou para onde tem 12. Aí tu vai olhar no mapa do Brasil, quais são os lugares que tem 12? Santa Catarina, tu vai para Paraná, tu vai para... Ah, mas Paraná tem muita competição. Então vou para Santa Catarina. Não, tem muita competição também, tem advogada com pau. Mas onde não tem competição, pá, gasolina vai... Cara, Piauí não tem competição. Cara, lá os caras estão me dando terreno para ficar... Entende? Tu começa... Tu entende? Isso tudo vai somando no custo. Tu tem pouco investimento na infraestrutura de serviço público, tu tem pouco... Né? Eu tenho um amigo que tem um escritório de contabilidade em São Leopoldo, em Curitiba, né? Ele me disse o seguinte: o governador já desistiu, já disse, não inaugura mais faixa de estrada com menos de 200 quilômetros. Aqui, quando a gente faz uma de 30, é uma festa. Entendeu? Então, é isso que tornou esse caldo de coisas, entendeu? Pouco investimento em infraestrutura, muito custo com previdência, entendeu? Tu tem poucas coisas que são feitas, bem feitas. Então, quando tu vai fazer uma reforma de uma escola, cara, tu já não pode fazer a melhor, tu vai tapear. Entendeu? Tu vai fazer uma só, vai tapear. Tu vai fazer um hospital público, entende? Tu vai resolvendo assim, resolve agora para não vazar água hoje, depois a gente vê o que faz, entendeu? Então, isso, ao longo dos anos, tem nos prejudicado muito além do que o próprio custo financeiro, entendeu? Então, tu vai ver hoje estradas bem construídas no Nordeste. Tu vai ver alta infraestrutura no Centro-Oeste. Né? Hoje, tu vai olhar, comparar Tocantins com o Rio Grande do Sul. Cara, eu tô para te dizer que as estradas do Tocantins são muito melhores que as nossas. Tu vai comparar Mato Grosso com o Rio Grande do Sul? Cara, eles têm uma qualidade de gasto público muito melhor que a nossa. Lá a alíquota é menor. Ou seja, tu começa a criar diferenciais competitivos. E muito desse diferencial competitivo, a gente pode dizer que é fruto de um efeito colateral do pagamento de uma dívida dessa natureza. Eu ia te perguntar uma coisa, mas na verdade tu já respondeste isso, que o momento atual da dívida, digamos que ela não está sendo paga. Não. Então,
Desde 2017 ela não é paga. O que a gente está vendo, então, no Rio Grande do Sul, vou mudar a pergunta para essa. Ou ainda não estamos vendo, mas eu já sinto esse movimento, pelo menos para os jovens. É um movimento migratório. Uhum. Né? Isso que tu está falando. O pessoal está indo para Santa Catarina Sim. porque a gente está com o estado estagnado. Sim. A gente não tem... A gente tem que... E aí, né, a gente tem que ver e entender algumas coisas. Primeiro, né, o próprio conceito de sociedade no Rio Grande do Sul, ele vem mudando na medida em que tu vem postergando decisões que ajudam a oxigenar os negócios, a oxigenar a qualidade de vida, né? As pessoas observam assim, né, 12% de ICMS sobre combustível, 17% é muita coisa, entende? O IPVA mais caro, tu começa a avaliar o trânsito, tu começa a avaliar violência, tu começa a avaliar oportunidade, entendeu? O grande problema que eu vejo no estado do Rio Grande do Sul é essa falta de energia para implementar as mudanças. Eu tenho uma expectativa, tá, que eu acho que mais de 2024 isso deu uma certa virada de chave. Tá? Em que a gente começa a prestar atenção de verdade nesses problemas. Porque os problemas que a gente passou em maio foram tão gigantes que as soluções para resolver de forma eficiente o problema que o clima criou, ele passa por resolver essas coisas também. E a gente viu uma sociedade se organizar Mas, em sociedade civil organizada. Organizada. E assim, ó, ela mostrou que o Estado é nada. É mínimo. Né? O Estado é nada. Quem salvou o Rio Grande do Sul foram os gaúchos, não foi o governo. Povo pelo povo. Se a gente pega os estados, os países que estão crescendo, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, eles fizeram isso que a gente tem que fazer. Só que eles fizeram há 20 e tantos anos atrás. Exato. Mexeram ali na administração como um todo e cortaram na carne. E assim, né, Martina, assim, a gente se envolve com essas questões de governo quando a gente é afetado diretamente pela crise. Sim. Cheias no Rio Grande do Sul sempre houveram, mas elas sempre atingiram os pobres. Então, maio do ano passado, setembro do ano passado teve uma cheia gigantesca no Rio dos Sinos, mas passou. Ninguém deu bola. Não estou fazendo disso um vitimismo, mas quando ela atinge todo mundo, cara, aí vamos ajudar, entendeu? Tu não tem alternativa. É que nem a Ucrânia. Tu acha que não tinha briga de vizinho, briga de condomínio, briga de torcedor de futebol, briga com políticos, com os Zelensky, blá, 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 blá. Mas quando caiu a bomba, a outra ficou ligada. Não, cara, cara, o inimigo do meu inimigo, nosso inimigo é tudo, né? Se nós temos um inimigo comum, por mais que eu não vá com a tua cara, vamos se juntar para derrubar o cara, entende? Então, esse inimigo passou a ser o clima. A diversidade, a água até o pescoço. Passou a ser entende? Um inimigo comum para todos. Exato. Então a orientação do vetor político ela tem que ser norteado pela prioridade que a sociedade demanda. E isso falta para o gaúcho. Não só para o gaúcho, para o brasileiro em geral. É entrar nos conselhos municipais, dizer por que nós não temos uma defesa civil, por que não temos protocolo de defesa civil, por que está faltando corda para os guinchos aí, por que o bueiro, entendeu? Por que nós não temos uma lixeira que boia, entende? Isso aí foi falado no podcast que a gente teve aqui, te lembra da Melissa? Que é psicóloga, ela é conhecida em todo o Brasil, assim, ela falou isso, que os primeiros códigos de socorrista, no caso, ela que traduziu, no tempo que a internet era discada. Ela disse, Martina, imagina o trabalho, porque a gente falava, e ninguém sabia o que a gente estava falando. E ela usou muito isso em Brumadinho, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aqui também foi chamada Kátia, várias tu vezes. consegue conceber se o cara ali que frequentava o embarcadero viu um tsunami de água daquele que nem veio? Aquilo mexe com o cara, aquilo é a tragédia da geração dele. Ele vai estar com os netos dele, vai lembrar. Pá, cara, isso aqui já inundou, tu imagina, o cara com. Né? Gente, tsunami. Entende? Nós nunca passamos por isso. E essa é uma das razões pela qual nós nunca elegemos a prioridade. Entendeu? Então, eu acho que, aí eu entro no achismo, eu acho que o trauma faz o cara mudar.
anti-adversidade. Tu precisa cair uma bomba de um inimigo estrangeiro para tu te dar bem com o teu vizinho. Aliás, tu tem que te dar bem porque sem ele tu não sobrevive, tchê. Entendeu? Tu tem que confiar que o cara que vai atirar do teu lado, ele vai tentar acertar o inimigo que tá atirando em ti. Simples assim. No caso, o nosso inimigo aqui é o gestor. Nós temos que cuidar dele para que ele acerte no inimigo que está atirando a gente. No caso, fazendo essa analogia, né, limpar os dutos, aí diz que tem que fazer dragagem, investir em DIC, ou seja, a gente tem que cobrar que eles cumpram com as obrigações. Sim. Simples assim. Né? De tudo que eu ouvi aqui, eu acho assim, ó, dívida, serviços públicos, bem-estar do cidadão, enfim, toda essa conjuntura está envolvida, então, não só num pacto com a União, mas num pacto de todos, eu acho. Claro! Né? Tu tem que repactuar com a União, tem que repactuar com os serviços públicos, tu tem que repactuar com os serviços públicos, eu digo com servidores públicos, tu tem que repactuar com... A massa tem que se levantar. Com quem produz. A massa tem que dizer, nós queremos que vocês resolvam isso, nós pagamos uma fortuna para vocês. Nós pagamos 38% de tudo que a gente ganha. A gente trabalha 6 meses do ano pagando imposto para vocês resolverem. Então, resolvam. E quem tinha que se levantar agora foram justamente os estados que mais ajudaram o Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Resolvam. Nós estamos aqui vendo como é que vocês vão fazer. Resolvam. Cheguem à conclusão, desbatam, discutam. Não façam negociata. Vou votar a favor do governo, contra o governo. Porque o governo mandou... Vem cá, que frescura é essa? Nós temos que resolver. Gente, nós temos problema para resolver. Não, entende? E querem sair candidato a prefeito e votam contra a anistia. Os caras não têm a menor condição. Meu Deus. Eu vejo pela minha terra lá. Ninguém tem. Olha lá, os candidatos não têm. Eles não têm noção do problema que eles vão enfrentar. Todo mundo gosta da cadeira, mas ninguém gosta do ônus que tem a cadeira. Né? Então, o enfrentamento passa pela consciência do problema. É mais ou menos que nem os 10 quilos que eu tenho a mais, né? Vou lá, me peso na balança. Puxa vida, são 10 Tomar quilos. Um Ozempic, são 10 quilos, cara. É pesado. Pra tirar é difícil. Pra ganhar atitude. É fácil. Fazer esteira. Eu ia te perguntar, mas acho que tu já respondeu também, então vou te fazer outra pergunta. Agora uma pergunta de brincadeirinha, assim, mas dentro da brincadeirinha a gente pode falar a verdade, né? Se o Brasil fosse tipo um desenho animado, né? O que precisaria para mudar? Qual o herói ou anti-herói a gente precisaria nesse momento? Te emparedei aí. Cara, eu vou te dar o sonho de sociedade que eu imagino, assim, tá? Você já viu Pantera Negra? Eu queria que o Brasil fosse tipo Wakanda, assim. Altamente tecnológica, altamente tradicional, altamente humana, né? Então... eu acho que faltam muito exemplos inspiradores, tá? A gente, no Brasil, ela tem essa mania de idolatrar coisa velha. Sim. É o saudosismo de Fusca, não que seja contra o Clube do Fusca, não. Mas Brizola, Lula, Bolsonaro, essa turma não paga nossas contas, tá? Essa turma não paga nossas contas. Se é esquerda, cara, isso não paga nossas contas. A gente precisa de soluções. Então, a primeira coisa é a autorresponsabilidade do eleitor, né? Chamar o político ladrão é fácil, mas vem cá, tu mandou um e-mail pro cara? Assessoria lê os e-mails, gente. Revolução de WhatsApp, né? A fúria do eleitor, ela tem que se basear em argumento, né? O cara tem que ir lá, entrar no portal transparente, ver quanto ganha o prefeito, ver o que estão gastando de hora extra, ver as licitações. Gasolina, né? Ela parte de uma ideia de que a cidadania não é só votar. Ela parte da ideia de participação. A participação popular, que é um termo que foi tornado pejorativo no Brasil por causa do PT, ela prescinde muito mais do que voto. Ela é participação nos conselhos. Né? É que nem o cara que mora num prédio. Cara, se tu não vai na Assembleia, não reclama. A maioria não vai. Tá, então tu não pode reclamar. Se tu vai, reclama, né? Tem devido processo, né? Exercer a cidadania tem um devido processo legal da cidadania, que é voz nas audiências públicas, acompanhar as sessões, né? Não gosta de ir? Hoje tem YouTube, a maioria das sessões é gravada. Vai lá, ouve o cara que tu vota, tia. Entende? Parte de tomar consciência do problema. Tá? E aí, eu gosto muito de Wakanda.
Eu gosto muito da Sociedade do Pantera Negra, tá? Lá, o que tu tem? Tu tem a tradição, respeito à ordem institucional, né? Lá é monarquia, né? Bom. Né? Monarquia, né? Diferente. Mas o povo conhece suas responsabilidades. Não estou dizendo que tem que ser, né, monarquia, não é nada disso. Né? Mas o líder vai para ação, o líder vai para guerra. Ele não finge que é líder. Essa é a questão. A liderança, ela tem que pôr a mão na massa. O líder faz o que tem que ser feito. Maquiavel, né? O líder faz o que tem que ser feito. É isso aí. O homem de verdade, a mulher de verdade faz o que tem que ser feito. Uma mãe, quando vê o filho passando mal, a filha passando mal, ou passando necessidade, alguma dificuldade, uma mãe faz o que tem que fazer. O pai também. O político tem que ser o primeiro na linha de frente. Vocês ganham mais para isso. Vocês ganham mais para estudar mais. Vocês ganham mais para estar mais perto do povo. Vocês ganham mais para se fazer presentes. Liderar faz parte da política. Dar o exemplo. E aí eu faço a todos aí, né, direita, esquerda, porque hoje em dia tem essa maçaroca aí de conceitos que eu não vejo na prática, né? É a primeira vez que eu vejo assim, esquerdista conservador, né? E direita liberal, porque no Brasil tudo é uma coisa meio louca, assim, né? Tu vê, né? É um negócio meio doido, assim, né? Então, a gente tem que começar a partir para os exemplos. Né? Heróis inspiram. E vou te dizer, quem me inspira hoje foram aqueles guri que pegaram o jet ski e foram pro meio da água, cara. E eram os filhos de classe média alta. Porque é boyzinho, Mauricinho. Esses caras foram que meteram a mão na... É verdade. Foram os caras que foram os heróis. Foram lá, pegaram o jet ski, gurizado sem medo, né? O jovem não tem medo, né? Eu disse, meu Deus do céu, vocês têm muita coragem. Eu fiquei impressionado com o grau de coragem do cidadão. Que o cidadão inspire o político, entendeu? É assim que eu vejo que deveria ser a sociedade brasileira. Como Wakanda, lá é uma sociedade guerreira. Se tu for olhar o filme, tu vai ver que as mulheres vão pra briga, os homens vão pra briga, mas eles vão inspirados pelo líder. Show de Tem bola. que ver Guerra Infinita, Martina. Guerra Infinita? Quando é que vai ser? Já tem, já. Já tá? Então tá. Tarzoni, eu queria te agradecer muito por essa participação aí. Na verdade, hoje eu fiquei meio calado aqui, porque tu deu uma aula aqui para mim, porque primeiro que eu nunca entendi essa dívida, agora eu estou entendendo um pouquinho, assim, eu vou procurar estudar mais. O bom é que o podcast fica gravado, né? Porque daí depois dá vai lá para e rever, até para gravar Não, isso. é importante mesmo, porque Na a gente verdade, tem que ter argumentos, né? a gente, toda vez que eu me explicar isso, é uma complexidade que eu não consigo entender, tio. E tu fosse muito prático aí em toda essa explicação, que fez com que a gente conseguisse entender. Eu que não sou economista, confesso que consegui entender um pouquinho. Então, e agradecendo a tua presença, deixo aí o microfone para tuas considerações finais aí. Olha, eu que agradeço o espaço, tá? Eu tentei reduzir um pouco essa complexidade, mas na verdade, quando tu para entender, o processo é simples. Estamos sendo tungados de valores que não devemos. Ponto. Esse é o meu entendimento. É quase né? que o senhorzinho, aquele do cartão de crédito. É igual, é pior. É pior. É pior. Tá? Porque o senhorzinho, quando vê que o cara não tem nada, ele para, né? Aperte 1, renegocie, aperte 2, não sei o quê. Então, eu gostaria de agradecer, né, o espaço e dizer para vocês o seguinte: o mundo está melhor, tá? Quanto mais consciência a gente toma dos problemas das diversidades, mais fácil ficam os problemas serem resolvidos. Não sou defensor de que o mundo está pior. Acho que a política nunca esteve tão boa. E acho que tudo vai melhorar com o tempo. Basta a gente enfrentar o problema. Até vou assistir o Wolverine depois dessa. Vai, tu vai gostar. Mas vê Guerra Infinita e Ultimato. Beleza. Então tá, muito obrigada pela tua participação. Tu sabe que foi a pedidos, né? Não sabia. Já tá ficando famoso aqui. Então tu já sabe que em breve tu voltará novamente. Quando quiser, é só me chamar. Então tá. E você que ficou até esse momento assistindo esse episódio, tá na hora de você se inscrever no canal, que é de graça, hein, gente? Curtir, comentar, compartilhar e até semana que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados
com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.